pessoal, meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e nós vamos começar o ano de 2021 falando sobre tratamento da informação. O que nós vamos rever? Nós vamos rever sobre as tabelas. Eu vou mostrar para vocês como organizar, como fazer a leitura e interpretar uma tabela. É um assunto muito presente no nosso dia a dia, né? Então vamos começar. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930. Olha, já tem uma informação aqui. No Uruguai. E as seguintes a cada 4 anos, com exceção das edições de 1942 e 46, né, que foram canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. O quadro a seguir indica os anos em que a Copa do Mundo foi disputada, onde ocorreu e a disputa e qual foi a seleção campeã. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui a tabela. Lembrando que na tabela a primeira informação que deve constar aqui é o título. Então nós colocamos aqui o título, Copa do Mundo. A tabela ela tem que ter o título e ela tem que ter a fonte. O que é a fonte? A fonte é essa informação aqui, olha, onde foi retirada essas informações. Depois que a gente faz isso, que a gente já organizou o título, né, que a gente buscou, né, essas informações, nós vamos organizar a nossa tabela. A tabela ela tem colunas, tá? A coluna ela é em forma vertical e nós temos as linhas, olha, cada linha aqui é na horizontal, olha. Então, linhas e colunas. Lembrando que nessa primeira coluna eu tenho essa informação aqui, olha, que é o ano em que cada Copa aconteceu. Aqui, nessa segunda coluna, eu tenho o país onde ocorreu a Copa. E aqui qual foi, nessa terceira coluna aqui, o país que foi campeão. Feito isso, organizado em colunas e linhas, nós vamos colocar as informações. Quais são as informações que eu tenho aqui? O ano em que ocorreu a Copa, então eu comecei aqui, qual foi o ano que começou a Copa, que ocorreu a primeira Copa? 1930. Aí eu vou ter o país que ocorreu e quem foi campeão. E por último, a última Copa ocorreu em 2018. Depois que eu levantei essas informações, que eu organizei minha tabela, aqui eu vou conseguir responder algumas perguntas. Olha, vamos praticar. Quantas vezes de 1930 a 2018 o campeão mundial de futebol foi o Brasil? Na letra A aqui. Vamos ver na tabela? Aqui na tabela, olha, aqui eu não falei nessa coluna aqui, está informando qual país que foi campeão? Então aqui nós vamos procurar o Brasil, olha. Nós temos o Brasil aqui uma vez, nós temos o Brasil 2, 3, 4, 5. Essa informação a gente já até sabia, né? Não precisava nem procurar aqui. Mas para mostrar para vocês como eu encontro esse resultado. Então o Brasil foi campeão quantas vezes? 5 vezes. Por isso ele é pentacampeão. Agora na letra B, nós temos aqui, olha, a Argentina. Vamos ver quantas vezes ela foi campeã? A Argentina, vamos procurar, ó, nessa coluna. A Argentina vai aparecer aqui, olha, uma vez, 2 vezes. Então, a Argentina foi campeã 2 vezes, bicampeã. Agora, a França, vamos ver aqui? A França foi campeã 1 vez, 2 vezes, também bicampeã. A Itália, vamos ver quantas vezes aqui? A Itália, olha, 1 vez, 2, 3,
quatro vezes. Então, tetracampeã. E por último aqui, a Alemanha. A Alemanha, uma vez, duas, três, quatro vezes também, tetracampeã. Aqui eu consigo, não só essa informação, por exemplo, se eu quisesse saber qual o ano que o Brasil foi campeão, quais são os anos, né? Então aqui, olha, eu consigo, olha, Brasil foi campeão 1958, 1962, porque agora eu quero saber o ano, então eu vou na coluna que está aqui, olha, o ano, né? Aí eu venho aqui, ó, Brasil, 1958, Brasil, 1962, Brasil, ó, 1970, ó, Brasil, ó, 1994 e aqui Brasil 2002. Esse foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa. Na segunda questão aqui, de acordo com os dados, quantos países conseguiram conquistar o campeonato no ano em que cada um deles foi sede da Copa? Agora nós vamos olhar a coluna sede da Copa. Então, olha bem, está perguntando qual o país que foi sede da Copa, né? E foi campeão quando a Copa aconteceu nesse país. Então, olha, Uruguai, ó, quem foi campeão? Uruguai. Então, aqui nós encontramos um. A Itália, então aqui, número 2, duas vezes. Vamos ver mais algum. Suécia, Chile, Inglaterra, ó, 3. Alemanha, 4. Argentina, ó, o que eu tô olhando, ó, foi realizada a Copa na Argentina e quem foi campeã foi a Argentina. É essa a informação que eu estou buscando, tá? 5. E aqui, a França, 6. Mais nenhum não, tá? Então, quantos países? Foram 6 países, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como organizar os dados em tabelas. Então, organize em uma tabela a quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. Lembre-se de colocar o título e a fonte da tabela. Então aqui o título, olha, quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. Na primeira coluna, nós vamos ter qual foi a seleção. E na segunda coluna, a quantidade de vezes que a seleção ganhou. Então, nós temos Uruguai 2 vezes. Itália ganhou 4 vezes, foi campeã. Alemanha, 4 vezes. Brasil, 5 vezes. Inglaterra, 1 vez. Argentina, 2 vezes. França, 2 vezes, Espanha, 1 vez. Aqui eu tenho, eu organizei, eu selecionei ali eu tinha uma tabela enorme, então eu juntei as informações para ficar mais fácil, eu organizei as informações. E o que está faltando aqui nessa tabela? A fonte, tá? Essa aqui é a fonte, olha. Depois que nós vimos as tabelas, nós vamos o quê? Da tabela, eu vou mostrar para vocês como representar através do gráfico de barras. Nós vamos aprender a leitura e interpretação do mesmo exercício ali, nós vamos ver, tá? Nós vamos ver que eu analisando um gráfico, eu não preciso só de olhar o gráfico, eu vou conseguir interpretar, pegar ali as informações que eu quero, tá? Olha, aqui eu tenho a tabela, que nós já até trabalhamos com ela. Essa mesma tabela, nós vamos transformá-la em gráfico de barras.
Então, olha, nós colocamos, ó, quais foram as seleções. Nessa linha aqui, gente, olha, horizontal, a informação que nós vamos colocar aqui vai ser quais são os países. Nessa linha aqui, ó, vertical, nós vamos colocar a quantidade de vezes de Copas vencidas. Então, eu tenho que organizar. Quais foram os países que eu vou colocar aqui? Olha, Uruguai, Itália, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha. Com essas informações aqui, olha, também dessa tabela, a quantidade de vezes que cada país ganhou a Copa. Olha, então aqui, olha, eu coloquei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei até 6. Então vamos ver primeiro quantas vezes o Uruguai ganhou. Ó, o Uruguai ganhou 2 vezes. Então, olha onde está essa barra. No número 2. Então, o Uruguai ganhou 2 vezes. Eu olhando esse gráfico, eu consigo ver quanto que cada país ganhou. Olha aqui, a Itália. Olha, eu venho aqui, olha aqui, quantas vezes? 4. A Alemanha também 4. O Brasil, olha, 5 vezes. A Inglaterra, olha, 1 vez. A Argentina e a França, todas 2 também, olha, 2 vezes. E por último aqui, a Espanha, olha, né? Aqui, olha, eu vou acompanhar 1 vez. Desse gráfico, eu consigo ver, olha, que quem ganhou 1 vez foi a Espanha e a Inglaterra. 2 vezes a França, a Argentina e... Vamos ver aqui se tem mais alguém. Não. A França, 2 vezes a França, a Argentina e sim, Uruguai. Entenderam? Basta eu conseguir entender que essa linha horizontal vai me formar o país e essa linha vertical vai me formar a quantidade de Copas vencidas. Aqui, nesse exemplo também, eu consigo analisar. Aqui, olha, a turma de Caio organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de bilhetes. Então, olha, quantos alunos eu tenho aqui, ó, na horizontal eu tenho o número de alunos e na vertical o número de bilhetes. Vamos analisar só olhando? Olha, 4 alunos compraram 4 rifas. 8 alunos compraram 3 rifas. 12 alunos compraram 5 rifas. 16 alunos compraram 2 rifas. E por último aqui, 20 alunos compraram 1 rifa. Então, gente, você consegue obter várias informações através desse gráfico, mas você precisa saber analisar, olhar a horizontal, o que está informando, junto com a vertical, o que está informando ali, ok? Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido, né? Até a próxima aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau!